Bom, pessoal, agora a gente já está indo para um novo capítulo, né? Eu já criei uma outra pastinha aqui para a gente. E agora a gente entrou no capítulo de laços de repetição. É isso mesmo. O que será que é um laço de repetição, hein? Bom, se você já programa em alguma outra linguagem, você provavelmente já vai estar sabendo do que eu estou falando. Caso não, fique tranquilo, não há nada de outro mundo, ok? Bom, como vocês sabem, eu sempre sigo esse mesmo padrão. Criei um arquivo index.php na minha pastinha 5, representando o capítulo 5 do nosso curso, ok? Então, vamos lá, pessoal da School of Net. Nós vamos trabalhar com laços de repetição. Para que serve um laço de repetição? Serve para repetir alguma operação numa determinada quantidade de vezes que você acha necessário. Eu vou dar um exemplo muito simples. Como que você faz para contar até 10 em PHP? Aparecer na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, eu posso fazer tranquilamente isso em HTML, né? Basta eu chegar aqui e fazer o seguinte, ó, 1, pulo linha, ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal? Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei até 10. Legal? Se eu chegar aqui no meu navegador, o que vai acontecer? Pastinha 5 agora, né? Ele já reconhece o index. Contou até 10 aqui pra mim. Mas se de repente eu falo assim, conta até 100, aí a coisa começa a pegar, né? Conta até 1000. Como é que você faria isso? Então, para isso que nós temos o laço de repetição. Para ele ficar repetindo uma operação várias vezes, né? Para facilitar a nossa vida em determinados pontos. Né? Eu estou colocando um problema agora aqui, que é para a gente fazer um programa que conte até 100. Ok? Como é que a gente faz isso? Nós vamos aprender, né, os nossos laços de repetição. E o primeiro laço que a gente vai usar é um dos mais usados em todas as linguagens de programação. Praticamente todas as linguagens têm esse laço de repetição, que é o famoso for. Ok? Escreve assim. Aqui vai a condição do meio. E aqui é o que ele vai repetir, que está dentro do laço. Legal? E como é que o for faz? Ele divide essa parte do meio em 3 partes. Uma parte é para a gente declarar uma variável. Então eu vou falar o seguinte, ó, for i, a variável i, é igual a 0, ponto e vírgula. Legal? E eu vou falar o seguinte. Que i é menor que 100. Então, i mais mais. Lembra que o i mais mais é o i igual a i mais 1? O que eu estou falando aqui para ele? Né? Vamos entender passo a passo o que eu coloquei nesse for. Primeiro eu falei que o valor de i é igual a 0. Depois eu falo o seguinte para ele, olha, o valor de i é menor que 100? Eu estou perguntando, como se fosse um if. É, né? Porque 0 é menor que 100. Então, some 1, né? Na nossa variável i. E então, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Depois que ele executar, ele vai voltar normalmente aqui no nosso for. Né? Porém, a gente já não incrementou 1 no i? Já, né? Então, a gente vai falar, 1 é menor que 100? Não é, né? Então, cai no laço. Até que vai chegar uma hora que vai falar o seguinte, 100 é menor que 100? Não. Então, acabou o looping e ele vai sair. Para a gente fazer esse teste, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar echo na variável i e vou pedir para ele pular a linha para a gente, ok? Deixa eu apagar tudo isso aqui que eu criei. E aqui está o nosso for. Legal? Então, a gente está falando aqui para ele ir até o 100. E quando ele cair no for, eu estou mandando ele imprimir o valor de i, ok? E mandar pular a linha ainda isso. Vamos ver como é que isso aqui se comporta? Vamos. Então vou lá, estou dando um atualizar. Opa!
Ele foi de 0 até 99. Poxa, mas não era de 0 a 100? Não. Por quê? Na primeira vez, o i é igual a 0. Então ele vai imprimir igual a 0. Daí ele pergunta, 0 é menor que 100? Não. Então, né, i mais mais, imprimiu. Então o i agora é 1. Então ele vai. 1 é menor que 100? Não. I mais mais. I igual a 2. 2 é menor que 100? É. Então, cai aqui no nosso for ainda. Até que ele vai chegar uma hora seguinte. I é igual a 99. I menor que 100? É. Soma 1. Daí ele vai falar o seguinte. I é igual a 100. 100 é menor que 100? Não é menor que 100, concorda comigo? 100 é igual a 100. Então, I mais mais. Então, I mais mais não. Então, acabou aí. Legal? E se eu fizesse o seguinte? I é menor ou igual a 100? O que eu estou perguntando? Se o I for menor ou igual a 100, então ele cai no nosso looping ainda, né? No nosso laço de repetição. Então, ele vai mostrar agora de 0 a 100. Ok? Porque 100 é igual... 100 é menor ou igual a 100? É, né? Ele não é menor, mas é igual. Então ele vai cair aqui dentro. Legal? Vamos ver? Vamos repetir o procedimento. Atualizei. E pode ver que a gente chegou até aqui no 100. Então a gente contou de 1 a 100. Poxa, e se eu quiser contar de 1 a 1000? Pode só colocar um outro zero que o PHP faz o resto. Pode ver aqui, ó. Já foi até 1000. Ó. Bacana? Nossa, depois você deve estar se perguntando, né? Mas para que eu vou usar isso? Vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem uma variável com vários itens de menu. E você já quer que ele imprima, por exemplo, 4... Imagina que você quer que ele imprima 5 vezes o link de home, por exemplo, né? Então eu vou comentar isso aqui só para servir como exemplo de contar, certo? Basta você descomentar para ver. Mas imagina o seguinte, eu quero que ele coloque home 5 vezes como um link no nosso site, certo? Então o que eu vou fazer normalmente? O que eu faço é o seguinte, eu vou colocar um L, legal? E o LI, ele vai ficar dentro do for. O LI são os itens da lista, né? Na lista desordenada que a gente está trabalhando. Então a gente faz o seguinte, olha. A gente pode colocar assim, ó. For i igual a 0 e é menor que 5. Opa. I é menor que 5. I mais mais. Você deve estar se perguntando, por que eu coloco i? Porque muitas vezes, né, o que pode acontecer? É um padrão. Sempre quando você falar de i, normalmente é porque está se tratando de um laço de repetição. Perfeito? Ou j. J é quando às vezes você tem um laço de repetição dentro de um outro laço. Legal? Então o que acontece? Aqui eu vou mandar imprimir. Olha isso, que legal. Eco LI, ok? Eu vou colocar assim, ó, ahref, legal? E eu vou mandar ele cair aqui, ó. Opa! Eu vou mandar ele cair aqui como A, só para acertar. Vou colocar aspas simples aqui, só para não gerar o conflito das aspas, lembra? Vou colocar aspas simples aqui, eu vou colocar aspas grandes aqui. Aspas duplas, né? Eu vou colocar aqui, ok? E a variável i. Legal? Perfeito? Tranquilo, né? E depois, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fechar essa aspa simples, né? Vamos lá. Opa, vem aqui. Para concatenar esse valor, abrir as aspas simples de novo. Aqui. Legal? Fechei o A. Vou colocar aqui como home. Vou fechar aqui. Legal? E ponto e vírgula aqui.
Nossa, mas que estranho. Não está estranho. É só você ver, ó. A gente vai imprimir LI, AHREF, abre aspas duplas, aquele sustenido, e depois do sustenido vai aparecer o I correspondente a essa linha. Ou seja, 0 a 4, provavelmente. Né? E para aparecer o I, a gente concatenou. Lembra do pontinho para concatenar? Então, fechou a aspa simples aqui. Concatenamos. Novamente, abriu a aspa simples. Colocamos a aspas dupla para fechar o href. Colocamos, então, o home, o barra A e ponto. Legal? Vamos ver o que acontece? Vamos. Então, eu posso chegar aqui e simplesmente então atualizar. Ele imprimiu aqui 2, 4, 5. Ele foi de 0 a 4, provavelmente, né? E eu vou ver o código fonte. Olha como é que ele imprimiu para mim. Ele gerou uma lista, olha. LI, href0, href1, 2, 3, 4. Tudo isso com o for. E depois fechou o L, né? Essa é uma forma de a gente trabalhar com for também, às vezes, na hora que a gente vai fazer um menu dinâmico ou alguma coisa do tipo. Legal? Uma outra forma para se trabalhar também é assim, olha. É uma forma contraída do nosso for. Né? Eu sei que eu estou passando bastante informação, mas vale a pena. Que é o seguinte, olha. Eu vou colocar assim, ó. PHP. Vou exatamente copiar o que a gente colocou no for e colocar 2 pontos. Tá vendo? Então fechou o código PHP aqui dentro. Concorda comigo? Acabou. Então eu vou apenas colocar isso aqui, olha. Olha que interessante. E aqui, deixa eu apagar, né? E aqui o que eu vou fazer? Simplesmente vou fazer o seguinte, ó, igual, né? E ponto e vírgula. Certo? Vamos ver se vai funcionar isso. E aqui no final, eu fecho aqui PHP e coloco assim, ó, end for. Entendeu? Ou seja, eu iniciei o for e aqui eu acabei o for. E tudo que estiver aqui dentro pode ser normalmente um código HTML, entendeu? Pode ser um código HTML normal. Né? A diferença daqui de cima para aqui embaixo é que aqui eu estou usando um comando PHP para ir imprimir na tela. Eu estou usando o eco. Aqui eu não preciso colocar o eco. Aqui eu posso colocar normalmente qualquer comando HTML e às vezes eu posso até utilizar do PHP para pegar essas informações. Ok? Vamos ver o que vai dar? Vamos. Então eu tenho 2 fors aqui que gerou. Um for é o que gerou utilizando a versão normal aqui de um for, vamos dizer assim, e aqui é a versão contraída dela, né? A versão contraída dele, né? Que a gente faz o for, coloca 2 pontos, quer dizer, 2 pontos é que o for não acabou. Tudo que tiver depois desse código de PHP é o que ele vai repetir, até ele encontrar o end for dele. Vamos ver o código fonte. Pode ver que ele imprimiu aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, exatamente como ele fez aqui. Aqui ele já pulou linha, aqui ele fez um monte de coisa, porque não era o código PHP gerando, era simplesmente o PHP repetindo a geração de um trecho HTML. Legal? Então entendam bem essa diferença, é muito importante. Legal? Bom, pessoal, essa é a base principal do for. Expliquei as 2 formas de a gente trabalhar com for, expliquei o i, que normalmente é uma variável que a gente quer de convenção, todo mundo usa para trabalhar com for, né? A comparação, o i++, perfeito? E quando ele vai gerando vários loopings, né? Looping é um laço de repetição, ok? Até ele acabar esse ponto aqui. Quando que ele chega ao fim? Quando, aqui nesse caso, o i for igual ou maior que 5, né? Porque a condição é o i ser menor que 5. Se o i for menor que 5, né? Ele vai continuar fazendo o laço. Quando parar de ser essa expressão ser verdadeira,
o laço vai chegar ao fim e o programa vai continuar repetindo, né? Continuar o que tem abaixo. No caso, só tem um L abaixo, que não é nem um código PHP, já é um HTML, e pode perceber que a gente está combinando a utilização do HTML, ok? Com a utilização do PHP. Bacana? Então tá aí o nosso primeiro exemplo de laço de repetição, que é o for. O próximo que a gente vai ver vai ser o while, ok? Porém vai ser mais simples, porque eu não vou precisar explicar para vocês o que é um laço de repetição. Bacana? Um forte abraço e até a próxima!